Olá pessoal, como vocês viram ontem, nós mostramos a oficina, como está no momento e um pouco aqui da minha casa. E o assunto hoje é a caiação, que eu acho que no meu conceito é um tipo de pintura muito legal. E eu quero dividir isso com vocês. Ela está agora caiada recentemente, isso daqui é um rosa bem queimado, querendo ir para o vermelho, mas muito de longe. E o legal do cal é, primeiro, as características do cal. Primeiro, ele não forma película, ele então deixa a parede respirar. Então, se tiver alguma umidade, essa umidade ela vai aparecer, ou seja, o cal vai escurecer, você vai ver que tem a umidade e depois ele seca. Então, isso é bem interessante. Se você pinta a parede com látex, o látex cria uma película, e essa película mofa, ela vai dar uma outra característica. E o cal, inclusive, quando vai ficando mais velho, sujo e tal, ele também fica bonito, ele fica com uma característica envelhecida. Então, eu sempre pintei a área externa, as paredes externas da minha casa com cal, inclusive o Ney, a casa dele, eu sugeri que ele pintasse com cal, ele também pintou. Então, assim, é um sistema de pintura muito interessante. E o melhor de tudo é que é muito barato. Muito barato mesmo. Um saquinho de cal de 8 quilos custa em torno de R$10. Então é bem interessante. E logicamente tem os corantes que você vai usar à base de água, mas também não é um absurdo perto se você fizer um comparativo com o látex. Bom, aqui o que está faltando externamente é pintar os muros. Então eu vou fazer essa cor do muro. E é isso que eu quero trocar um pouco com vocês, mostrar esse processo de fazer uma cor. A execução de cores com o cal requer muita experimentação, porque você vai misturando os corantes e você vai fazendo amostras. E à medida que as amostras secam, é aí que você vai conseguir enxergar a cor definitiva, mas só depois de seca. Então, você tem que, à medida que vai fazendo e colocando os corantes, fazendo amostras, espera secar, ou força a secagem, por exemplo, com um secador de cabelo, para você enxergar a tonalidade que esse cal está. Então, eu vou mostrar um pouco desse processo para vocês. Bom, um detalhe que é muito importante quando vocês vão fazer uma pintura de cal é vocês terem uma referência de cor. Então, uma foto, uma imagem. Então, vocês devem estar vendo agora aí na tela algumas referências de cor. E uma dessas referências é a referência que eu usei para pintar essa tonalidade da minha casa agora. E eu vou fazer uma combinação com uma outra tonalidade que está nesses tecidos aí, que são linhos. Então tem um linho meio arroxeado, que é essa cor, querendo ir para uma cor de uva. E eu vou fazer os muros uma tonalidade cinza, também ligeiramente azulado, que é um dos tons que vocês estão vendo aí nessa referência. Então, eu vou construir essa cor aqui aos poucos. Então, é importante que você tenha um pouco de noção de como lidar com as cores. O que você mistura com o que para dar o que. Então, isso, certamente, você buscando na internet, você consegue um bom material em relação a lidar com as cores. E a partir daí, é a alquimia de você chegar na cor que você pegou como referência. Bom, a gente tem aqui companhia hoje, tem o Fred e a Júlia, que são os meus cachorros, e eles são muito participativos, então eles ficam em volta querendo participar. Eu tenho aqui um balde, esse balde tem em torno de 18 litros. Eu vou fazer um saco de cal. O saco de cal tem 8 quilos. O saco de cal para pintura. Então eu vou dissolver esses 8 kg de cal para pintura na água. Só o que acontece, eu não posso pôr muita água, porque depois se precisar, eu posso agregar água. E se eu colocar muita água e ficar muito aguado, depois não tem como você tirar a água, porque ela vai estar tingida e tudo mais. Aí você vai ter que entrar com mais cal e o cal vai deturpar a cor. Então, é importante que você deixe o cal mais grosso, a base do cal, que é branca, mais grossa, vai chegando na cor e depois você só afina na hora de caiar mesmo, na hora de passar o cal na parede.
Então, eu tenho aqui mais ou menos uns 8 litros de água, que é a metade do balde. 8, 9, em torno disso. Então, eu vou dissolver, eu coloquei 8 litros e vou jogar esses 8 quilos de cal. Para fazer essa mistura inicial do cal, você põe a água e simplesmente vai jogando o cal para ele ir assentando. E depois, no final, é que você mexe. Bom, seguindo a referência da cor que eu quero, que é um cinza querendo ir puxar um pouco para o azul, qual é o raciocínio que eu tenho que fazer? Que cor me dá o cinza? Então, jogar preto no branco vai ficar cinza. Bom, como vocês viram, eu joguei uma bisnaga de preto. Vocês podem misturar isso, por exemplo, com uma madeira. Existe a opção, por exemplo, de você usar esse acessório aqui, que é um acessório para fazer mistura de massa, de argamassa ou de tinta. Então você acopla ele na furadeira. Aqui no caso eu estou usando a furadeira, a bateria, e você consegue misturar tranquilamente o pigmento no cal. Eu gosto às vezes de deixar o pigmento mal misturado, porque isso quando você pinta, você deixa a parede mesclada, você não deixa ela por igual. Isso é um efeito interessante que pode ser dado na hora da caiação, principalmente quando você usa pigmento em pó, que vem em caixinhas assim. Esse aqui é o famoso pó xadrez. Então, você usando o pigmento em pó, ele ficando mal misturado, você tem nuances diferentes na caiação. Isso daqui são outros testes de cor que eu estava fazendo. Então eu parti de um amarelo bem claro, tornei esse amarelo mais amarelo, e depois desse amarelo eu transformei em verde. Eu coloquei azul no amarelo e cheguei no verde. Inclusive um verde muito bonito, um verde queimado. Mas eu optei por não usar essas cores. Então agora eu estou indo para esse cinza ligeiramente azulado. Vocês estão vendo aqui uma cor bem escura, um cinza escuro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um secador de cabelo e vou acelerar a secagem para ver realmente a tonalidade que está esse cinza. Olha como engana, parece que isso aqui está muito escuro, muito cinza, né? E olha, é um cinza claro ainda. Eu pus só uma bisnaga de preto, da cor preta, na quantidade de cal que eu fiz. Então daqui para frente agora eu tenho que estudar o que eu vou fazer. Eu vou primeiro pôr o azul, vou chegar nessa tonalidade mais azulada e depois eu vou queimar com o castanho. Então vamos fazer essa ação. Comparando com a tonalidade anterior que eu tinha, em função do azul que eu coloquei agora, veja a diferença, ficou bem mais escuro, querendo já puxar para o azulado. Então agora eu vou fazer de novo essa amostra na parede, secar para ver o resultado. Como vocês viram, há 2 semanas atrás, a gente estava preparando aqui o cal e tivemos que interromper esse programa, justamente porque foi final de tarde, a luz caiu muito e não deu para continuar. E nas 2 últimas semanas, aqui em São Paulo, choveu muito. Então, não deu para dar continuidade nesse programa sobre o cal. Então, retomando agora, vocês viram que eu estava secando a última amostra que eu fiz, onde eu estava carregando de azul o cinza que eu já tinha, e então sequei e gostei da tonalidade cinza azulado que ficou. Só que ainda não é a cor que eu quero queimar um pouquinho essa cor. Se eu queimar com preto, o preto vai tornar essa cor cinza novamente, vai perder o tom azulado. Então eu vou queimar com castanho ou marrom. Com isso eu vou vocês vão ver, vão comparar essa amostra que eu fiz agora com a amostra queimada. Vocês vão ver a leve diferença que vai dar. Então, eu vou colocar, para começar, meio tubinho de castanho, de pigmento à base de água. Vou misturar bem e vamos ver na parede como fica. Uma dica para vocês, quando vocês estiverem colocando mais corante.
eu tinha molhado o pincel e fiz uma outra amostra dessa cor antes de colocar o castanho. Então eu pintei aqui um pedaço, então não sei se dá para ver pela câmera, a diferença que já aconteceu do pouco corante que eu coloquei em relação ao que era. Então, com isso, você consegue ir enxergando o que você está fazendo. Então, vamos continuar. Eu vou bater um pouco com o misturador para ficar mais homogêneo. Mas eu ainda está pedindo um pouco mais, para o meu gosto. Eu vou pôr um pouco mais de marrom, de castanho. Bom, eu gostei desse tom, achei que ficou bem legal. Então agora eu vou começar a caiar a parede, mas antes disso eu preciso falar para vocês a questão da fixação do cal. Então vamos ali na panela para falar. Bom, do jeito que está aqui o cal, se você pintar a parede, com o tempo ele vai descascar, ele vai ser lavado de uma certa forma. Se você encostar a mão, roupa, também ele vai sair. Então ele precisa ser fixado. E para fixar o cal, existem umas bisnaguinhas que se compra em uma loja de material de construção, que é o fixador do cal. Eu gosto de usar outros produtos para fixar, ou cola PVA, que é a cola branca, ou o Bianco, que é um produto, que é um aditivo que se coloca em argamassa para ela ter uma aderência melhor. Então, eu uso essas duas possibilidades. Aqui no caso, hoje eu vou usar o Bianco, que eu tenho um balde de Bianco aqui. Então, que proporção você usa? Eu costumo usar em cada 5 litros de cal, eu costumo usar em torno de quase 1 litro. É até um pouco exagerado, mas fica bem fixado. Isso no caso do Bianco. No caso da cola PVA, em cada 5 litros, usa um copinho assim, desse diâmetro, eu diria o que? Uns 200 ml de cola, que aí ela vai ficar bem fixada. E a minha sugestão é que se você realmente está intencionado a usar todo esse, vamos dizer, esse balde de cal, aí você pode fixar tudo. Agora, se você não vai usá-lo tudo no mesmo momento, vai fracionando, então tira, vamos dizer, 5 litros e coloca o fixador. E o resto você deixa sem fixador. Você só coloca o fixador quando você realmente for usar o cal na parede. O Bianco ou a cola PVA não vai alterar a cor do seu cal. Só vai, talvez até engrosse um pouquinho. Para pintar realmente eu vou usar uma brocha quadrada e vou começar a festa então. Vamos pintar esse muro e ver como fica em combinação com o rosa queimado. Mais algumas dicas em relação ao cal. Essa parede aqui, esse muro, ele está rebocado, mas ele não tem nenhuma tinta, não recebeu nenhuma tinta. O ideal com o cal, principalmente não o ideal, mas eu diria que é onde ele funciona, é você pintar realmente uma parede bruta. Se tivesse aqui em cima, por exemplo, foi pintado com látex. O látex sela a parede, então a resposta do cal em cima do látex é totalmente diferente. O látex isola a parede e a parede não respira. Uma das características muito legais do cal é que ele molha a parede e depois a parede seca e você não tem uma mancha. Por exemplo, aqui, olha. Aqui eu tenho ainda um cantinho para fechar aqui do telhado e está infiltrando água. Eu não consegui fazer isso ainda. Então, se vocês repararem, eu tenho uma mancha escura aqui. Essa mancha escura, depois que ela secar, ela vai ficar da cor original do cal. Ou seja, se você tiver infiltração, umidade, o cal retorna com a cor dele depois de seco. E uma das vantagens aí, inclusive, que o Ney acabou de observar na casa dele, é que o cal mostra onde tem vazamento, porque ele vai mudar de cor. E ele está com esse problema lá. Tem um canto da casa, a casa dele é caiada, um canto lá apareceu uma umidade e ele viu que tem algum vazamento para resolver. Então, fica aí até um alerta, né?
Bom, outra coisa, essa parede ela estava suja, então ela foi lavada com uma lavadora a jato, né, uma VAP. Então é interessante que você faça isso se você for caiar uma parede externa, justamente para não caiar em cima da sujeira. E agora é começar o processo de caiação. Se você não tem prática ainda com o cal, eu sugiro que você forre o chão, porque um pouco vai respingar, vai fazer uma lambança talvez. À medida que você vai pegando a mão, você consegue controlar o respingo e tal, e o cal, mesmo com o fixador, ele é fácil de remover. Até um jato de água mais forte, uma vassoura, você remove. Então, vamos começar. Uma outra dica também é procurar fazer as pinceladas sempre no mesmo sentido. Eu gosto de fazê-las deitadas, na horizontal. Aqui, por exemplo, se eu fizer a pincelada deitada, eu vou espirrar tudo aqui. Então eu estou corrigindo esse pedaço, fazendo esse pedaço em pé. Mas depois, se vocês repararem aqui nessa parede, as pinceladas estão todas deitadas. Ainda não dá para ver a cor exata que ficou, porque ele está molhado, está seco. Então vamos esperar até amanhã e aí a gente faz uma cena para vocês dele seco. Eu acho que de hoje para amanhã não chove. Então aí vocês vão ver a combinação das duas cores secas. Bom pessoal, ontem eu terminei de caiar, hoje já dá para ver a cor seca e a composição ficou muito legal, ficou uma cor fria, quase neutra e com isso enobrece o rosa queimado que é o principal dos dois corpos da casa. Vocês, no decorrer da pintura, vocês devem ter visto a receita desse azul queimado e o Ney vai colocar também a receita desse rosa, para quem quiser fazer essa composição fica bem interessante. Logicamente, você quando fizer esse tipo de composição, de acerto de tinta, talvez você tenha que fazer alguns acertos, não existe uma receita exata. Então assim, preciso queimar um pouco mais, preciso pôr um pouco mais de azul. Isso é você que vai sentir a hora que você estiver fazendo. Bom, eu acho esse tipo de acabamento muito chique, eu acho legal, eu acho que fica diferente e fica com um astral muito bonito. Aqui nessa área externa, a gente tem vários projetos para serem feitos e vocês vão acompanhar tudo isso, porque a ideia é ficar mais legal ainda. Esperamos vocês no próximo programa, deem aquele joinha pra gente, compartilhe os nossos programas nas suas redes sociais e a gente volta daqui a pouco aí num outro programa com mais novidades. É isso aí, um grande abraço e até lá!